Tem uma história que conta que dois marinheiros, o navio havia atracado numa cidade, e aí os marinheiros eles estavam ali num dia de folga, digamos assim. E aí esses dois marinheiros eles foram e eles saíram para festejar e tudo mais. E eles foram, entraram lá num bar e eles encheram a cara, beberam até não aguentar mais. Eles já estavam assim, já mal de tanto que eles tinham bebido. E aí eles saíram meio bêbados na rua sem saber onde estava o barco, para onde que eles tinham que voltar. Eles estavam meio perdidos, eles não sabiam direito para onde ir. E nessa busca deles de encontrarem onde que estava o barco, de repente vem o comandante do barco. Só que ele estava vestido com roupas normais, ele não estava com, né, a farda dele, a roupa que ele usa normalmente no navio, ele estava com roupas normais. E aí aqueles dois homens viram o comandante e eles foram em direção a ele, só que eles não reconheceram que era o comandante. E aí eles pararam um pouquinho. Ei senhor, você aí, fala aí pra gente, você viu por aqui um navio assim, assim, atracado por aqui? Sabe de onde que está esse navio? Que a gente precisa ir para lá, a gente está encontrando. E o comandante olhou para eles assim, meio irritado por ver eles naquele estado. E não tendo o devido respeito que eles deveriam ter com o comandante deles, o comandante vira para eles e fala assim: vocês sabem quem eu sou? Aí um virou para o outro e falou: ih, esse aí está pior que a gente não sabe onde está o barco, ele não sabe nem quem ele é. Essa busca por saber quem você é totalmente necessária. Totalmente essencial. E indo atrás disso, eu descobri na palavra de Deus que é algo muito simples, que talvez você já saiba. E aí eu vou dar essa resposta e você talvez tenha a mesma reação que eu tive, que tipo assim, ok, mas e aí? O que a palavra ensina, que a razão pela qual nós fomos criados é que nós fomos criados para a glória de Deus. Está lá em Isaías 61, de 1 a 3, você pode olhar. Tem vários textos, mas eu queria citar esses três. Isaías 43, de 6 a 7, especialmente Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz que nós fomos predestinados desde antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. E depois ele diz que nós fomos criados pelo propósito da sua glória, para o propósito da sua glória, pela sua própria vontade. Então Deus criou você pela vontade dEle, para o propósito da glória dEle. Nós fomos criados como imagem e semelhança de Deus, para refletirmos a glória de Deus, desfrutarmos da glória de Deus e para o louvor da glória de Deus. Vou repetir, nós fomos criados como imagem e semelhança de Deus, para refletirmos a glória de Deus, desfrutarmos da glória de Deus e para o louvor da glória de Deus. O que é uma imagem? Uma imagem... O John Piper fala isso, esse dia eu postei no meu stories, ele fala sobre isso. Uma imagem, ela existe para quê? Ela existe para refletir. Uma imagem, ela é um reflexo. Ela existe para refletir o original. Então quando você tem, por exemplo, uma estátua, quando você tem uma foto, quando você tem uma imagem, ela é apenas um reflexo, ela está apenas mostrando, refletindo o original. Quando eu crio uma estátua, essa estátua, ela é uma estátua de uma pessoa, por exemplo, ela é um reflexo daquela pessoa. Se eu crio, por exemplo, uma estátua abstrata ou uma arte abstrata, ela é reflexo da imagem que foi primeiro gerada onde? Na minha mente. Ela foi gerada na minha mente e aí então eu crio o reflexo dessa imagem no natural. Se você vê uma foto, ela é só o reflexo, o registro de uma imagem que foi real, que existiu antes, ela só está refletindo aquela imagem. E a Bíblia diz que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então você foi criado para refletir Deus. Para refletir Deus em todo o seu ser, em toda a sua existência, em tudo que você diz, em tudo que você faz, em tudo que você é. Porque você é um reflexo dele. De modo que quando alguém olha para você, qualquer um que olhar para você deve ver ele. Qualquer um que se comunicar com você deve sentir que está se comunicando com Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa: quando alguém conversa com você, quando alguém tem um encontro com você, essa pessoa volta, depois de ter tido esse encontro com você, ela volta melhor do que ela chegou, do que quando ela chegou, ou pior? Porque se as pessoas estão tendo encontros comigo e elas não estão saindo melhores do que quando elas chegaram, talvez eu não esteja refletindo Deus como eu deveria refletir. Está dando para entender? Porque, cara, não tem como você ter um encontro com a glória de Deus e você não ser transformado. Porque nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Sempre que nós temos um contato com a glória, o Isaac estava conversando sobre isso hoje. Quando você tem um contato com a glória, você é transformado. Então, se eu
existo para refletir a glória de Deus. Por que pessoas estão tendo contato comigo e não estão sendo transformadas? Sabe por quê? Porque muitas vezes eu mesmo não estou renovando a minha mente o suficiente para experimentar da transformação que a glória me proporciona. Porque sejam renovados pela renovação do seu entendimento para que vocês experimentem. Sejam transformados pela renovação do seu entendimento para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo a minha forma de viver. A maneira como você pensa determina a maneira como você vive. E eu preciso então renovar a minha mente para entender a razão pela qual eu existo. E eu existo para refletir a glória de Deus. Amém? Eu estava comentando com o Isaac que um grande apologeta chamado Ravi Zacarias, ele conta que, ele compartilhou algo que eu achei muito interessante, que ele disse que aquela passagem sobre quando o homem pergunta para Jesus se nós devemos pagar o imposto. Vocês lembram dessa passagem? Um homem chega para Jesus e fala assim: Jesus, nós devemos pagar imposto a César? E aí então, Jesus pega uma moeda e fala assim: de que imagem tem aqui nessa moeda? E nessa moeda tinha uma imagem de César. Ele pega essa moeda e fala assim: que imagem havia aqui nessa moeda? E aí o homem diz assim: de César. Então Jesus responde para ele: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí o Ravi Zacarias comenta o seguinte, que aquele homem deveria ter continuado a pergunta. A Bíblia não fala isso, mas ele comenta o seguinte: aquele homem poderia ter continuado a pergunta. Ele perguntou se nós devemos pagar o imposto, e aí Jesus fala assim: de quem é essa imagem nessa moeda? De César. Ele responde, e aí Jesus diz: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aquele homem poderia ter continuado a pergunta e perguntado o seguinte: e o que é de Deus? E provavelmente Jesus iria responder: que imagem tem em você? Que imagem tem em você? E isso é a resposta da razão pela qual nós existimos para Ele. Se eu devo dar a Deus o que é de Deus, eu devo dar tudo o que eu sou.